Meus irmãos e irmãs, a coisa desgringolou de vez. A humanidade já tinha virado meme faz tempo, mas agora parece que resolveu se autodeclarar doente terminal. A nova moda agora é adotar bonecos e chamar de filho. Isso mesmo, boneco. E não é um boneco qualquer não, é um boneco de silicone, um boneco com RG, com nome, com enxoval, com berço e até com certidão de nascimento. E o mais engraçado ou o mais trágico disso tudo é que tem gente desembolsando mais de 5 mil reais nessa palhaçada emocional. O que era para ser uma brincadeira de criança virou ritual afetivo. Virou uma histeria coletiva digna de sanatório. Esse é o fim da linha, à beira do precipício que a gente sempre escutou, agora virou o endereço fixo dessa geração que se descolou da realidade. E o mais absurdo é ver essas mães, as mães desses bonecos de silicone, defendendo o boneco com mais empolgação do que muitas mães defendem os próprios filhos de carne e osso. Tem vídeos aqui na internet de mães falando desses bebês reborn com mais afeto do que muita mãe tem por criança de verdade. É um cuidado exagerado com um boneco de silicone, né? Cuidado com a chupeta, tem a hora do banho, a hora do soninho, tem umas mães que estão procurando vaga para colocar na escola e outras disputando até a guarda desses bonecos na justiça depois do divórcio. A cabeça desse povo foi pro brejo, porque convenhamos, isso só pode ser coisa do diabo mesmo. Não tem outra explicação racional para esse tipo de loucura coletiva. Uma sociedade que abandona a verdade, ignora a fé e começa a tratar boneco como filho. E esse pessoal não está brincando de casinha, está zombando da criação de Deus. É uma idolatria moderna, é uma farsa sentimental embalada em silicone e vendida como cura emocional. Isso não é carinho, isso é possessão demoníaca disfarçada de afeto. Fica nesse vídeo, senta aí, porque o que você vai assistir agora é o retrato perfeito de uma sociedade que matou a razão e elegeu a fantasia como a nova divindade emocional. Mas antes de colocar uns vídeos bizarros aqui para mostrar para vocês como que o diabo tá agindo na mente dessas mulheres, eu quero que você, por favor, deixe o like, porque o like ajuda muito o canal a vencer barreiras impostas pelo próprio YouTube, que não gosta de vídeos que abram a mente das pessoas. Então, por favor, deixe o like, e se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você receber todos os dias novos vídeos aqui do canal. E para quem está na pindaíba, desempregado ou precisando complementar a renda mensal que é pouca, você pode mudar de vida usando apenas o teu celular. Tá? Essas imagens na tela são comissões que eu recebi trabalhando com o meu celular dentro da minha casa, sem patrão me enchendo o saco. E você também pode fazer esses valores ou até valores maiores que esses. Então, se você quiser aprender a ganhar dinheiro na internet de maneira honesta, justa, com o teu celular, fica até o final desse vídeo. Agora, dá uma olhada no desespero dessa mulher, mãe de um boneco de silicone. Opa, perdão. Bebê reborn não é boneco. Olha o desespero dela defendendo os direitos do seu bebê. Eu sou a mãe reborn que tive o atendimento da minha filha negado pelo SUS. Mas graças a Deus e alguns políticos sérios desse país, nós, mães de bebês reborn, estamos conseguindo lutar contra o preconceito daqueles que ainda tentam nos manter à margem da sociedade. Eu queria agradecer imensamente ao vereador Vitor Hugo, do partido MDB, por todo o apoio à nossa luta. Porque é graças a ele que agora nós teremos o Dia da Cegonha Reborn, que vai ser todo dia 4 de setembro. A proposta já foi aprovada na Câmara Municipal do Rio e agora só está aguardando a sanção do prefeito Eduardo Paes. Queria agradecer também o árduo trabalho da deputada Rosângela Moro pelo projeto de lei 2323/25, que foca na dimensão emocional e terapêutica das mamães reborn. Nós, mães de bebê reborn, não podemos ser estigmatizadas de forma vexatória. Nós precisamos de escuta qualificada. Nós merecemos respeito. Aonde estão os pesquisadores desse país? Aonde estão os nossos cientistas? Quem vai dizer que eu não sou mãe? Eu me identifico como mãe de bebê reborn preta, sim. Qual é o problema? A minha filha tem mãe, viu? O pai infelizmente é ausente. Ai, viu? Ela ficou nervosa. Quando ela fica nervosa, ela ora. Oh, amor, tudo bem. Toma, tetê da mamãe. É verdade, pessoal, nós temos que respeitar também os bonequinhos, né? Respeitar de verdade, tá? Um boneco tá tendo mais dignidade que gente. Temos que respeitar esses seres humanos de silicone. É sério, a gente precisa rever os nossos conceitos, porque agora, pelo visto, o mundo exige respeito absoluto às nossas crianças de silicone. Tá tão bizarro que estão exigindo vaga especial para boneco no SUS, fila preferencial no banco e até Bolsa Família para o bebê de borracha. Olha essa mãe do vídeo que tá indignada porque levou o bebê reborn dela no postinho
e não foi atendida. E ela tava brava de verdade, viu? Com o mesmo desespero de quem acabou de sair da UTI com um filho nos braços. E a gente que lute para entender esse novo normal, né? Onde um pedaço de silicone com cílios colados tem mais prioridade que uma criança viva de carne e osso. Isso aqui não é evolução emocional, não. É uma regressão mental coletiva. A sociedade tá dormindo em pé e sonhando com delírio. E se você ainda acha isso tudo fofinho, então você já foi engolido por essa epidemia de insanidade mental. Se prepare, porque o que você vai ver agora é o retrato perfeito de um mundo que perdeu a noção e junto com ela a dignidade. Meu Deus, saindo do posto manhã, o que foi agora? Não acredito não, rapaz. O que foi? Eu tô revoltadíssima. Por quê? Fui com a menina não tá bem. Sabe o que me disseram lá? Só tem vaga pra julho. Me No diga uma posto? coisa, no posto. E ainda disse que a saúde tá bem, a saúde tá boa. Como é que eu trago minha filha doente pro médico e não tenho uma ficha só em julho? Quer dizer que eu vou esperar minha filha morrer, ficar mais grave, pra poder marcar uma consulta pra ela? Isso é uma vergonha. A saúde tá uma vergonha. Eu vou chamar a reportagem. Vou chamar a reportagem. Não é possível uma coisa dessa. Não, isso não pode ficar assim não. Não, de jeito Sabe por que não nenhum. marcaram? Sim. Porque aí não Por é quê? uma pessoa, é uma boneca. Como é que- Boneca não, eu já disse a você, minha filha, ela tem todo o direito de qualquer criança. Ela tem o direito que qualquer criança qualquer pode criança, ter. qualquer criança. É, ela tem direito também. Ixi, meu Deus do céu. Não, que nada. Como é que é? Rapaz, como é que a gente sai Só- de só em casa, julho um sol agora. quente desse, só tem vaga em julho, não tem uma pediatra pra atender minha filha. Espera pra julho, a menina doente, com febre, olha. A gente chegou num ponto tão ridículo que agora a nova crise nacional é a falta de atendimento médico para bebês reborn. Isso mesmo. O país está de pernas pro ar, gente morrendo nas filas do hospital, mas tem gente levantando bandeira para atendimento médico para boneco de silicone. E o discurso é sério, viu? Essas mulheres, não sei se é falta do que fazer, elas estão cheias de indignação, como se a enfermaria do hospital tivesse a obrigação de abrir alas para esse novo grupo de risco, de borracha sintética. Essa loucura virou uma epidemia. Essas mulheres, elas querem direitos civis para os bonecos. E para complementar o circo, ainda rola um burburinho de que o padre Fábio de Mello também entrou na onda e comprou uma bebê reborn. Olha onde chegamos, até um líder religioso que deveria estar ajudando as pessoas a curarem as suas mentes doentias, ajudando a melhorar o psicológico dessa gente, parece que agora entrou na onda e tá embalando o boneco para dormir. Curiosidade é que o senhor tem uma bebê reborn, né? O senhor trouxe pra cuidar dela aqui na viagem? Não cuido não, pelo amor de Deus. Na verdade, a história é o seguinte. Toda vez que eu ia aos Estados Unidos, eu tenho um amigo que tem uma loja de artigos de criança. Ele me dava uma bebê reborn para eu trazer para minha mãe. Que a minha mãe foi uma infância muito pobre e a primeira boneca que ela teve na vida, quem deu fui eu, há 20 anos. Quando começaram a surgir esses tipos de boneca. E agora foi a primeira vez que eu voltei lá à loja para visitá-lo e eu não tenho mais a minha mãe. Aí ele falou assim, eu acho que você deveria levar um, ainda que você não pudesse presentear a sua mãe. E aí eu fiquei surpreendido porque existia entre todos os bebês que estavam ali, um bebê com síndrome de Down. E a pessoa que tem síndrome de Down é de uma sensibilidade extrema, uma pessoa muito especial. Todo pai que tem um filho excepcional sabe. E como minha mãe tinha essas características de ser uma mulher muito sensível, eu quis pegar numa forma de homenagear. Agora dá uma olhada na euforia dessa mulher, toda contente porque o padre Fábio de Mello também comprou um boneco de borracha. Veja. A comunidade Reborn tá muito orgulhosa do padre ter comprado um bebê Reborn, porque a gente é tão atacado, mas tão atacado pelos haters. Pois é, minha gente, essa mulher aí, ela tá mais que certa. Se o padre não pode casar, não vai ter filho, então nada mais justo que ele adotar um boneco de borracha e brincar de papai, né? É a nova lógica da demência moderna. Se a realidade não coopera, a gente cria uma versão de silicone e força todo mundo a fingir que é normal. E para complementar o pacote dessa insanidade, olha esse próximo vídeo que eu vou colocar aqui para vocês. Uma pobre mãe correndo desesperada pelas ruas em busca de assistência médica para o seu bebê reborn. Isso mesmo, o Brasil desabando, com gente esperando meses por exames, mas o drama do dia é o boneco com febre imaginária. A mulher se joga nessa encenação com tanta entrega que você até esquece
que aquele boneco ali não respira. Olha a correria dela, olha, o desespero é quase uma novela. Só que ao invés de audiência, o que ela tá ganhando é um certificado vitalício de que a humanidade já pulou de cabeça no precipício da loucura. Se você acha que já viu de tudo, espera até ver esse vídeo. A tragédia agora é de brinquedo, mas o colapso é bem real. Tive que levar meu bebê reborn no hospital às pressas. Hoje foi um dia dos mais corridos e assustadores pra mim. Tudo começou quando percebi que o Bento não estava muito bem. Então já peguei a bolsa dele e arrumei com tudo que a gente poderia precisar no hospital às pressas e chamei o Uber. Já tava indo esquecer do principal, né, gente? A documentação dele, mas a minha mãe me lembrou. Mas já chegando no hospital, a médica mediu a febre dele e não estava muito legal. Nessa hora eu já estava desesperada, gente, mas a enfermeira super atenciosa me acalmou e pesou ele também para conferir tudo certinho, né, gente? E quanto de medicação ele deveria tomar. Deu a medicação para ele, eu acabei de não gravando porque ele chorou muito e eu fiquei com muita dó. Ele teve que ficar nesse bercinho aqui para ver se a medicação fazia efeito ou então dava algo pior, né? Aproveitei que eu já tinha tirado o leite em casa e já fui dar pra ele antes que perdesse, né? O remédio dá um pouquinho de sono, então ele tava caído de sono. Ele resmungou um pouquinho, então eu peguei ele no colo. E só foi pegar ele no colo, a médica já veio e deu alta pra gente. Tadinho do bebezinho, né? Um pedaço de borracha de silicone, ficou doente e não tá conseguindo atendimento médico. E se você tá achando que isso aqui é piada, que é exagero ou roteiro de programa humorístico, eu lamento te informar, isso aqui é real, meus irmãos. Tem gente pedindo atestado para ficar em casa cuidando de um boneco de borracha doente. Isso mesmo. Tem briga de casal rolando na justiça, disputando a guarda de um objeto inanimado com fralda e mamadeira. E tem médicos com o mínimo de sanidade ainda intacta se recusando a assinar esse tipo de atestado e sendo processado por isso. Para vocês terem a ideia, o prefeito de Chapecó, Santa Catarina, está ameaçando colocar no hospício quem levar um boneco desses para atendimento médico. Olha a sensatez desse prefeito. Tive que levar meu bebê reborn no hospital às pressas. Se alguém inventar de entrar em uma unidade de saúde para pegar uma ficha, para levar o bebê reborn para consultar, a ordem está dada, pode pegar o autor, o proprietário desse bonequinho e nós vamos internar involuntariamente, que não pode, a pessoa não pode estar bem. Nessa hora eu já estava desesperada, gente, mas a enfermeira super atenciosa me acalmou. O que está faltando para as pessoas? Espiritualidade, a presença de Deus no coração, o que está faltando? Não tenho nada contra. Quem quer ter, é que tenha. Trata como boneco. Mas agora tem gente querendo tratar como um bebê de verdade. Ela tá até chorando, ó, com tanta crítica que a gente tá recebendo. Não chora, filho. Estão fazendo encontros, aniversário. E tem gente querendo levar para consultar. Tem estado brasileiro que tem deputado criando uma lei proibindo o atendimento em unidades de saúde. Quero deixar muito claro, Chapecó não vai ter lei nenhuma dessa natureza. Isso é um absurdo. A que ponto estamos chegando? Vamos ter um pouco de empatia, respeito pelas pessoas, pelo ser humano. O sentimento por uma criança jamais pode ser substituído por um boneco. Então vamos parar com essa loucura, a cada moda que se inventa a cada momento. Viraliza em rede social tentando levar para consultar. Loucura. Chapecó isso não vai ter, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. Gente, espiritualidade, fé em Deus, empatia e amor pelo próximo. É isso que está faltando para muita gente. Para você ver como o caso está grave, os deputados chegaram a protocolar uma PLS para proibir atendimento de bebê reborn no SUS. A que ponto chegamos? Isso não é mais carência, é uma doença mental, é uma epidemia emocional, a falência da razão. O que se esconde por trás disso tudo é um vazio espiritual gritante, é um desespero existencial tentando se camuflar em forma de afeto sintético. Porque quando a alma está seca, qualquer migalha emocional vira banquete. E é isso que a gente está vendo. Pessoas que nunca se encontraram com Deus tentando preencher o buraco da alma com um boneco. Isso é o reflexo de uma geração que trocou o sentido da vida por um teatrinho doméstico, onde o silicone virou um substituto propositalmente. Isso aqui não é só bizarro, é trágico. E a pergunta que fica é, até quando a humanidade vai fugir de si mesma? Agora, a dúvida de muitos é por que eu chamo isso aqui de epidemia satânica? Porque só pode ser isso, meus irmãos. Não tem outro nome para um negócio desses. Quando o coração se esvazia de Deus, ele vira terreno fértil
para toda sorte de influência maligna. E é nesse vazio que os espíritos opressores fazem morada. Isso aqui não é só carência afetiva, isso é porta escancarada para o engano espiritual. Não é normal, não é saudável e muito menos inocente. É uma inversão diabólica da ordem natural das coisas. As pessoas estão geladas, indiferentes e sem afeto com os seres humanos ao redor, mas estão se derretendo em carinho, zelo e devoção por bonecos de borracha. Isso não é afeto, é uma idolatria moderna. Quem é o pai da iniquidade? O diabo. E a Bíblia, a palavra de Deus, já alertava. Quando a iniquidade se multiplicasse, o amor de muitos esfriaria. Está aí se cumprindo na nossa cara. O amor esfriou pelos filhos de verdade, pelos pais, pelos irmãos, pelos seres humanos, mas o amor por objetos inanimados está crescendo a cada dia como febre. Isso é uma distorção espiritual profunda, é a substituição do sagrado pelo surreal. Nesse novo normal da vida humana, o ser humano virou coadjuvante e o que era um brinquedo agora virou centro de devoção. Bonecos estão se tornando a coisa principal na vida de muitas pessoas. Se isso não é obra do diabo, então eu não sei mais o que pensar. Eu não estou aqui ofendendo ninguém, até porque cada um é livre para viver a própria mentira e ilusão. Mas como pregador da palavra de Deus, eu sou obrigado a dizer o que eu vejo. A minha própria esposa está apavorada com o que está acontecendo. E ela até me perguntou: você já fez um vídeo sobre essa febre dos bebês reborn? Por isso eu me vejo obrigado a dar a minha opinião. O que eu mais vejo nisso, meus irmãos, é um cenário triste, bizarro e, para ser bem direto, demoníaco. Tem gente completamente fora da casinha. Outros simplesmente sem rumo, mergulhando em um vazio tão grande que qualquer pedaço de borracha já serve como muleta emocional. E tem aquelas pessoas que sim, estão abrindo portas escancaradas para o diabo, deixando ele as enganar, sendo iludidas até o ponto de perderem totalmente o senso da realidade. Porque para uma pessoa olhar para um boneco e chamar de filho, chorar por ele, levar no médico, disputar guarda judicial, desculpa, mas isso aí já é possessão demoníaca. É uma possessão espiritual. Você não tem noção do que é entrar no Mercado Livre e pagar 5 mil reais num pedaço de borracha de silicone achando que está comprando a cura para a tua solidão. Isso não é capricho, isso é colapso, é um engano profundo, é uma distorção total da mente e do espírito. E eu não estou sozinho nisso. Eu vou mostrar aqui para vocês o comentário do pastor Lamartine Pozzella e olha, ele disse tudo, presta atenção, porque eu assino embaixo em cada palavra que ele disse. O que está por detrás dos chamados bebês reborn? Esses bebês, na verdade, são bonecos ultra realistas que custam entre R$500 e R$11.000. E pessoas estão levando essa brincadeira a níveis completamente fora do normal, né? Na verdade, você vê mães postando na internet, mães desses bebês, falando que eles estão nervosos, o que elas vão fazer para eles ficarem mais calmos, uma massagem, um banho quente. Mães se reúnem até mesmo em parques com seus bebês reborn e, na verdade, isso está andando na mesma direção de um tempo de engano, onde as pessoas se iludem. É o mesmo tipo de desvio que pessoas têm quando se identificam com animais, com cachorro, com gato. Alguns psiquiatras e psicólogos procuram dar uma explicação e dizem que é uma forma de lidar com a infertilidade ou com o luto e é, de certa maneira, um suporte emocional. Mas a verdade é que isso não vai acabar bem, porque as pessoas estão fugindo da realidade e não vai haver cura para qualquer que seja o problema psicológico com uma mentira. Este é o espírito do tempo que nós estamos vivendo. As pessoas preferem o engano do que a verdade. E eu quero declarar para todos vocês que estão me vendo aqui, existe um suporte muito mais poderoso, que é um relacionamento com Deus. Deus é capaz de restaurar o coração de uma mãe que perdeu um bebê ou de um pai. Deus é capaz de suprir as necessidades de alguém que não conseguiu gerar filhos. Existem muitas crianças esperando por pais adotivos que podem se tornar verdadeiramente filhos que necessitam do amor e que certamente vão gerar nesses pais adotivos um amor que vai preencher o vazio do coração. Vale aqui uma pergunta: que tempo é esse que vivemos? E você,
O que você acha de tudo isso? Você acha que é normal ou nós estamos vivendo num tempo de loucura, num tempo de engano? Comente aqui e compartilhe esse vídeo. Pois é, pessoal, é exatamente tudo isso que eu penso, sem tirar nem pôr. Agora presta atenção, porque o vídeo que eu vou colocar aqui é a cereja do bolo do absurdo. Dá uma olhada na carinha desse bebê reborn, ou melhor, dessa aberração de borracha. Olha só que coisa bizarra, meu irmão, aquilo ali não tem vida, não tem alma, não tem espírito, e ainda assim tem gente tratando esse bicho como se fosse um anjo encarnado. Olha bem esses olhos de plástico, esse semblante esquisito, essa expressão que mais parece saída de um filme de terror do que de uma maternidade de borracha. É assim mesmo, tem mãe embalando esse boneco como se fosse um recém-nascido. Chega a dar calafrio de ver, isso aí não é arte, isso não é terapia, isso é uma fábrica de ilusão, de mentira, vendendo alívio emocional a preço de insanidade. E o pior, estão romantizando isso como se fosse a solução, quando na verdade é só mais um sintoma do colapso mental e espiritual que está arrastando milhares de pessoas para um mundo fictício, onde a mentira é mais confortável que a verdade. Assista aí se tiver estômago. Dia de parque com o Gui. Tem neném no escorregador, gente. Olha isso. Vem, filho, escorrega. Vem, meu amor. Escorrega, meu amor. Eba, vai, filho. Você quer ficar parado? Que coisa mais fofa, mamãe. Você tá com sono, Gui? Filho. Ai, que neném gostoso. Vem no escorregador, meu amor. Ai, que coisa linda. Fala, gente, minha mãe tá tirando um monte de foto e vai postar tudo lá na rede vizinha. Eba, o Gui tá no parque. Fala, oi, gente, eu tô no parque. Eu tô com sono, mas eu tô no parque, gente. O Gui vem pro parque e começa a dar sono no Gui. Como é que faz? Filho, você tem que aproveitar com a sua irmã. Ó, gente, o Gui quer dormir. Quem que aguenta essa criança? Quer dormir. A criança quer dormir, gente. Vai, filho, vamos brincar. Aqui, segura. Não quer? Segura, Gui. Mas deixa eu falar com ele, mano. Já já a gente vai olhar os peixes, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, gente, o Gui agora tá olhando os peixes. Olha, filho, tanto de peixe, que delícia! Olha, filho, os peixes, olha o tanto! Tô mostrando, gente, os peixes pra ele tá amando o passeio, né, filho? Já deu sono, já despertou, tá querendo uma madeira. E a mamãe não trouxe, mas já já a gente vai embora, né, bebê? Dá tchau, filho. Fala, e nesse vídeo é isso, tá? Aguardem os próximos. Pois é, meus irmãos e irmãs, a gente dá risada, mas a verdade é que dá vontade de chorar por essas pessoas. Porque o que vemos diante de nós, nessas imagens, segurando esses bonecos de silicone, não é só alguém brincando de casinha, não. É alguém se afundando num poço de carência espiritual tão profundo que o próprio diabo encontrou ali um terreno fértil para plantar ilusão. Essas pessoas, elas não precisam de bebês de silicone, elas precisam de libertação, e urgente, porque o que a gente está vendo aí é possessão disfarçada de afeto, idolatria emocional misturada com delírio afetivo. Tudo isso alimentado por uma sociedade que abandonou a verdade e agora se apega a fantasias como se fossem âncora. Isso não é algo normal, é um engano espiritual. E a palavra de Deus já alertava em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não vejam a luz do evangelho. A cegueira está aí escancarada em forma de boneco de silicone com fralda e chupeta. E antes que alguém venha dizer que o que eu estou dizendo é exagero, que eu estou fazendo aqui julgamentos e que cada um faz o que quer da sua vida, eu respondo com tristeza e convicção. Isso aqui é o resultado de um mundo que trocou o Criador pela criação, que desprezou a presença de Deus e agora corre atrás de qualquer coisa que preencha o vazio da sua alma. Quando a pessoa prefere amar um objeto do que abrir o coração para a verdade, é sinal de que o coração dessa pessoa endureceu de tal forma que só um milagre pode quebrar. E é por isso que eu peço, oremos por essas pobres mulheres, mas oremos com discernimento.
sabendo que isso aqui não é só carência, é uma batalha espiritual. Vamos chamar a Deus em oração para que essas pessoas sejam alcançadas antes que seja tarde, porque o que está em jogo aqui não é só a sanidade mental, é a salvação. Agora é com vocês, comentem aqui abaixo, vocês acham normal uma loucura dessas, essas mulheres ficando doidas por bonecos de silicone? Você acha que isso é uma doença mental ou é espiritual? Comente aqui abaixo, eu quero muito saber a sua opinião. E não segura esse vídeo só para você não, manda no grupo da família, nos grupos da igreja, nas suas redes sociais e até naquele grupo que tá morto lá, que tá em silêncio no Zap. Porque esse conteúdo aqui, ele precisa abrir os olhos de muita gente. Deixa o teu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque o sistema tá segurando o nosso alcance e você faz parte da resistência. E olha só, além de buscar a verdade, você também está querendo sair do sufoco financeiro e garantir um futuro melhor para tua casa e para tua família, né? Então presta atenção. Esses números aqui na tela são números reais, são comissões que eu recebi trabalhando só com o meu celular, sem chefe, sem precisar bater ponto em empresa. Então você quer aprender a fazer igual ou até mais? Clica no link fixado no primeiro comentário aqui embaixo ou aponte a câmera do teu celular para o QR Code que está aqui no canto da tela. Chama a nossa equipe que nós vamos te dar todo o suporte para você virar o jogo e começar a faturar dinheiro de verdade. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Em nome do Senhor Jesus.